Fala aí pessoal, beleza? Hoje dando continuidade aí nas causas excludentes de licitude, no vídeo passado falamos sobre o estado de necessidade e hoje vamos concluir com a matéria, vamos falar aí sobre a legítima defesa, sobre o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal e vamos abordar de maneira rápida aí sobre os ofendidos, né? Legítima defesa é quando a gente sofre uma agressão injusta ou está na iminência para sofrer essa agressão injusta e praticam a conduta típica com a finalidade de salvar o bem jurídico próprio ou alheio, né? É necessário analisar os seus requisitos, né? Que em suma são 5. Vamos tratar um por um aí, vocês vão ver que são fácil de entendimento. O primeiro deles é a agressão injusta, né? Ou seja, o agente deve sofrer uma agressão injusta. O que seria uma agressão injusta? Agressão é toda aquela lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico alheio ou seu ou próprio, né? Muito bem, então, esse daí, primeiro requisito. Já o segundo requisito, a agressão deve ser atual ou iminente. Ou seja, você deve estar sofrendo essa agressão ou na iminência de sofrer essa agressão, que seria essa agressão ao seu bem jurídico. Tudo bem quanto a esse cenário? Ok. O terceiro requisito, uso moderado do meio necessário, que se trata aí, que está ligado à proporcionalidade, no qual aí temos 2 requisitos para a sua adequação, que o primeiro seria escolher o meio menos lesivo e o uso moderado desse meio. Por exemplo, imaginemos o seguinte cenário. Imaginemos que eu saio na rua, encontro um desafeto vem e me dá um tapa na cara. Me deu um tapa na cara, eu saco uma arma e efetuo o disparo, matando ele. Houve uma agressão injusta? Sim, houve uma agressão injusta. Uma agressão que atacou o meu bem jurídico. A agressão era atual ou iminente? Sim, era atual. E eu também poderia estar na iminência de sofrer ela, mas era atual nesse cenário. Mas houve o uso moderado do meio necessário? Não houve o uso moderado do meio necessário ao analisarmos os 2 requisitos para a sua adequação, que seria escolher o meio menos lesivo e o uso moderado nele. Eu não escolhi o meio menos lesivo, eu escolhi, se for ver nesse cenário, o meio mais lesivo, uma arma. O muito que eu poderia ter feito para se confirmar, se consumar a legítima defesa, seria dar um empurrão, dar um tapa também, ou então até mesmo talvez um soco se enquadraria aí. Mas não posso alegar nesse cenário por falta do terceiro requisito, uso moderado do meio necessário. Tudo bem quanto a esse cenário? Ok. Já o quarto requisito é a ação para salvar o direito próprio ou alheio. Eu devo agir, eu devo praticar uma conduta típica para salvar um direito próprio ou um direito alheio, direito de um terceiro. Já o quinto requisito diz conhecimento da situação de fato justificante. Ou seja, eu devo ter o conhecimento que estou agindo em legítima defesa, que estou em uma situação de legítima defesa. Para a configuração da legítima defesa, é necessário os 5 requisitos. Presente os 5 requisitos, posso falar em legítima defesa. Na falta de um desses requisitos, não há o que se falar em legítima defesa. Agora vamos tratar um pouquinho aqui sobre o estrito cumprimento do dever legal. Que se diz estrito cumprimento do dever legal quando, no ordenamento jurídico, tem uma norma que permite a prática de uma conduta típica dentro do estrito cumprimento do dever legal. Por exemplo, o policial está trabalhando, exercendo o seu estrito cumprimento do dever legal, apreende um desafeto, um bandido, pega esse bandido com resistência ao entrar no camburão e força a entrada dele no camburão e fecha a porta. Esse policial vai responder talvez ali por uma lesão leve ali, alguma coisa parecida,
ou então um sequestro, né, coisa e tal. Não, não vai, porque ele está no seu estrito cumprimento do dever legal, dando-se origem a uma causa excludente de licitude, que dentro desse ordenamento jurídico permite a quem está no seu exercício do dever legal praticar algumas condutas que contrariam outro dispositivo do ordenamento jurídico. Tudo bem quanto a esse cenário? Vamos falar agora sobre o exercício regular do direito, né? Que em algumas situações excepcionais, o ordenamento jurídico concede direitos para a prática de uma conduta, direitos que estão incriminados pela lei, como por exemplo, numa luta de boxe. Imaginemos esse cenário. O lutador está participando do evento de boxe e dentro do ordenamento jurídico tem direito que permite a prática de uma lesão do lutador de boxe a outra pessoa. Se o lutador de boxe der um soco ao adversário, ele vai responder talvez por lesão grave, lesão corporal, coisa e tal? Não, não vai responder graças ao exercício regular do direito, que diz-se, em algumas situações excepcionais, o ordenamento jurídico concede direitos que estão incriminados em lei, concede direitos a praticar algumas condutas que são incriminadoras, como a lesão. Mas lembrando que isso é, por exemplo, o lutador de boxe. Outro exemplo, que costuma cair em provas, o pai, né, pega seu filho, põe de castigo em um quarto lá durante 1 ou 2 horinhas aí. Isso vai se considerar cárcere privado? Não, não vai, porque no ordenamento jurídico permite, dá o direito de educação, dá o direito dos pais educarem seus filhos. Então isso não é cárcere privado graças ao exercício regular do direito. Vamos então para os ofendíbulos, que são aparatos para proteger o seu patrimônio, como por exemplo a cerca elétrica. Para compreendermos melhor, vamos imaginar o seguinte cenário. Imaginemos que um assaltante, né, um indivíduo, um sujeito, tenta furtar a sua casa. Tem lá a cerca elétrica, ele tenta escalar o muro e tal, se depara com a cerca elétrica, acaba tendo um descuido, um deslize, eletrocutado e vindo a óbito, vindo a falecer. Você vai responder aí por um homicídio, alguma coisa? Não, você não vai responder por causa dos ofendíbulos, por causa de uma causa excludente de ilicitude, presente como ofendíbulos, né, que são amparados para proteger o patrimônio. Mas é necessário sabermos que existe alguns requisitos para poder ser legalmente permitido a prática desses ofendíbulos. É necessário ter um requisito para a configuração dos ofendíbulos. Deve haver a moderação desse ofendíbulo e a transparência, ou seja, deve ser um ofendíbulo moderado. Por exemplo, a sua cerca elétrica não pode conter 1.800 volts, né, que seria fatal. Coloca lá dos 110, coisa e tal, que não mata ninguém, só dá aquele choque, a pessoa desestabiliza e sai fora. E também a transparência deve estar sinalizado, por exemplo, lá naquelas plaquinhas que já devem ter visto aí nos lugares, perigo, cerca elétrica. Presente esses requisitos, podemos se configurar aí os ofendíbulos. Bem, por hoje aí é só então, dando a continuidade aí nas causas excludentes de ilicitude e já concluindo também a ilicitude, que seria o segundo requisito do conceito analítico que a doutrina adota para o conceito de crime. Falamos anteriormente aí, para quem não viu os outros vídeos, segue aí no canal aí, o fato típico. Concluímos hoje aqui a ilicitude. Posteriormente vamos falar da culpabilidade para concluir o conceito de crime. Gostou do vídeo aí? Deixe seu like aí. Se inscreve no canal aí para dar aquela fortalecida. E vai.